Bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que você for assistir esse vídeo, eu sou o dirigente do terreiro de Umbanda Sagrado Zé da Virada e Maria do Bagaço. E nós temos aqui no Instagram do nosso terreiro, @terreiro Zé da Virada e Maria do Bagaço. Às quartas-feiras é lançada uma caixinha de perguntas sobre Umbanda, com o intuito de esclarecer dentro do meu conhecimento, ressaltando que eu não detenho todo o conhecimento sobre Umbanda, estou bem longe disso, para falar bem a verdade, mas pouquinho que a gente sabe, a gente pode trocar experiências e vivências e algumas coisas que eu aprendi sobre Umbanda e se ajudar, né? Eu acho que não importa o tempo que você tenha de terreiro, algumas pessoas têm 30 anos, outras 40 anos de terreiro, outras pessoas têm 1 ano e vai ter sempre uma troca de energia. A gente tem sempre uma coisa para aprender um com o outro. Inclusive ontem teve batismo aqui no terreiro e todo batismo eu falo sobre um pouco do que a caminhada daquele filho de santo me ajudou quando eu observei e caminhei com ele até o momento do batismo, que isso leva tempo. Então é bem especial. Então essa troca de energia, troca de conhecimento, independente de qualquer coisa, é algo muito positivo. A gente tem sempre alguma coisa para aprender e a gente tem sempre alguma coisa para passar. Então, respondendo algumas perguntas sobre Umbanda que foram enviadas ontem aqui no Instagram do nosso terreiro, eu espero poder ajudar. Se eu falar alguma coisa que você entender que não te ajuda, você simplesmente deleta. Então, todas as quartas-feiras é lançada uma caixinha de perguntas e na quinta-feira, meio-dia, eu estou respondendo enquanto houver perguntas lá para me responder e que eu saiba também responder, né? Eu não vou ser um louco de querer responder uma coisa que eu não tenha conhecimento, então eu vou procurar conhecimento. O aprendizado, ele é eterno. E isso não é demagogia, isso não é uma frase clichê, isso é de vida, né? Todo dia a gente tem uma coisa para aprender. E às vezes na caminhada da gente, a gente reprova numa coisa que a gente já foi aprovado durante uma fase da vida, a gente reprova, volta lá atrás e começa a aprender de novo. Repete ali no que precisa. Isso é para todos. Se não houver erros, não há aprendizado, né? Então a gente precisa aprender um pouco. Troca de bênção a todos, Pai de Santo, Mãe de Santo que estiver assistindo, meu respeito. Espero assim que a missão esteja com muita força e humildade, simplicidade, como base do trabalho de cada um de nós que estamos à frente de algumas coisas em relação a terreiro, e aos demais, né, simplicidade para receber, tá bom? Então, vou responder. A gente está com 21 perguntas. Eu não vou responder perguntas que são feitas aqui assim online, eu anoto depois e boto para a próxima live, se tiver, né? Porque uma hora eu acredito que as dúvidas vão se acabar, pelo menos das coisas bases que eu consigo responder. Então, primeira pergunta foi: como deve ser tratado um médium que sente as energias, mas não interpreta o que está sentindo durante uma gira? Então, existem alguns procedimentos que são feitos, né? Gira é o movimento de reunião dos nossos terreiros, especialmente os de Umbanda. Nós temos a gira, que a gira é um momento de reunião das pessoas para cultuar o sagrado, e aí chegam as entidades e começam a trabalhar nas pessoas. Existem algumas pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, começam a sentir essas energias e não sabem como se comportar. E às vezes aí como se comportar, o que fazer por essas pessoas que estão na corrente. Então a pessoa está ali, começou a sentir as energias, às vezes ela fica um pouco tonta, às vezes ela dá uma rodada, uma girada. Então as duas pessoas que estão do lado vão dar as mãos e deixar aquela pessoa sentir aquela vibração. Está na responsabilidade da cambonagem do terreiro prestar assistência e auxílio. Então as pessoas da cambonagem do terreiro devem levar limpeza, geralmente é assim. Senta a pessoa um pouco, se for preciso, né? E aquela vibração vai passando, né?
vai ser as pessoas que estão no terreiro, na assistência, elas devem pelo menos estar preparadas para pessoas que estão sentindo a corrente, mas elas não sabem como se comportar, ficam tontas, às vezes um pouco, né, sem saber o que fazer, às vezes você nem entende. Eu lembro que a primeira vez que eu estive no terreiro, eu passei muito mal, inclusive foi um dia do meu aniversário, em 2013, quando eu iniciei, e em 2013 quando eu entrei para filho, mas antes disso, quando eu frequentei, foi a primeira vez, eu passei muito mal, e eu achava que eu estava tendo um infarto, porque eu comecei a me tremer, e a minha visão começou a apagar, e de repente eu levei uma rodada, fiquei de frente para a parede, e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Então eu mandei chamar uma pessoa que tinha me convidado, ela estava do outro lado da corrente, e aí eu disse, pelo amor de Deus, eu preciso ir para um hospital, eu estou passando mal. A pessoa começou a rir e disse, não, você precisa, peraí. Aí passou aquela água em mim, eu não sabia o que era, e era a limpeza, né? Aquela limpeza preparada com ervas, alfazema, folha de laranjeira e tudo. Passou aquela limpeza em mim, me sentou um pouquinho fora do terreiro, eu tornei, assustado, meu coração saindo pela boca, eu não sabia muito como. E a pessoa disse, não, calma, que o que você está sentindo são as vibrações, as energias das entidades que estão na casa. Então, a assistência correu comigo, eu não tive um infarto, que eu achei que estava tendo, e ficou tudo bem. Fiquei assustado, disse que não queria mais ir em terreiro, mas na minha cabeça não parava a vontade de voltar, mesmo que eu dissesse que eu não queria ir, por dentro eu queria ir, e as vozes na minha cabeça dizendo que eu fosse, e aí eu me entreguei à religião, né, e nunca mais saí. Até porque quando eu entrei a primeira vez foi nítido, eu me senti em casa, e essa é a melhor sensação que você tem dentro de um terreiro, especialmente o seu, é quando você sente que você está em casa. Né? É muito gostoso isso. Existe também uma outra situação sobre sentir energias durante uma gira. Existem pessoas que estão em processo de limpeza espiritual, porque estão com problemas em crise, com a presença de espíritos negativos, obsessores na vida dessa pessoa. Então, às vezes, essas pessoas vão fazer um tratamento no terreiro de limpeza espiritual, e durante esse tratamento, essas pessoas vão para a gira, né, para participar um pouquinho da gira. E nesse momento, os obsessores que ainda de uma vez não foram tirados da vida daquela pessoa, porque às vezes é um tratamento, né, de várias semanas, de vários banhos, de várias sessões com entidades rezando, então essas pessoas vão se sentir muito mal. Eu tenho um caso aqui de uma filha de santo hoje, que ela incorporava obsessores em casa, e aí passou por um procedimento. Ela sempre vinha para a gira, passou umas 7, 8 giras passando mal, e inclusive teve uma mãe de santo que veio e questionou isso, mas quando foi assim, umas 5 giras depois, até hoje, para falar bem a verdade, nunca mais ela incorporou nenhum espírito obsessor, foi limpa, descarregada, hoje auxilia no terreiro, e porque tem pessoas que o processo de limpeza espiritual vai ser mais rápido, outras pessoas vai ser um pouco mais lento, e esse tempo da espiritualidade agir na vida da pessoa precisa ser respeitado, né? Então, essas pessoas que estão em tratamento espiritual, elas podem se sentir um pouco mal ainda durante várias giras, até que vai limpando, vai descarregando, e a pessoa vai ficando bem ali, tá bom? Então essa é a primeira pergunta que eu respondi, da caixinha de perguntas que a gente lança toda quarta-feira, e na quinta-feira a gente responde ao meio-dia, enquanto tiver pergunta, tá, gente? E aí a primeira pergunta foi como deve ser tratado um médium que sente as energias, mas não interpreta o que está sentindo durante uma gira. A cambonagem vai dar limpeza, a cambonagem vai prestar assistência a esse médium, e aos pouquinhos ele vai descarregar dessa energia. Em pessoas que estão fazendo tratamento espiritual, essa sensação ela vai durar um pouco mais, várias giras, até que uma hora essa energia dissipa, se for energia negativa. Sendo energia positiva, de mediunidade para com os espíritos da casa, as entidades da casa, muito provavelmente essa pessoa vai precisar ingressar na religião. Entrando na religião, vai desenvolver com as suas entidades.
né? Começa de uma forma um pouco desequilibrada e aos poucos vai equilibrando essa energia e sincronizando isso com a sua própria espiritualidade, que futuramente vai trabalhar em você e através de você. Lembrando que eu disse, primeiro a sua entidade, as suas entidades vão trabalhar na sua vida, em você, para depois a trabalhar através de você. Pergunta número 2. Dá para matar uma pessoa fazendo um trabalho na Umbanda? Não, isso é um absurdo. A Umbanda não faz trabalho para matar ninguém. Existem práticas de bruxaria, feitiçaria, outras correntes espirituais que vibram nesse tipo de energia, mas na Umbanda não, você não faz trabalho para matar ninguém. Terceira pergunta da caixinha de perguntas de quarta-feira: por que alguém quer fazer o mal, então procurar Umbanda? Acho que casa um pouco com a pergunta número 2. É falta de conhecimento sobre o que é Umbanda. Então eu acho que é bom você ler mesmo sobre Umbanda, sobre os fundamentos da Umbanda, porque a Umbanda é uma religião fundamentada. Ela tem, acho que 113 ou 114 anos, agora não me lembro bem ao certo, fundada oficialmente por Zé Fernandino de Moraes, mas a prática da Umbanda e do culto à espiritualidade, do sincretismo à espiritualidade já era cultuado antes, né? Porém, foi oficializado através do centro espírita que ele iniciou de Umbanda, né? Mas são fantasias criadas sobre a Umbanda. A Umbanda ela não está para a prática do mal. Existem outras correntes com outros nomes que você pode procurar se você quiser fazer mal para alguém, e aí a conta é sua, né? Da sua consciência e tudo. Mas na Umbanda não. A Umbanda é limpeza, descarrego. Existe a prestação de conta, mas se houver justa causa para isso. Então, a prestação de conta, né? Que nada mais é porque eu acredito na lei do retorno dentro da Umbanda, então é isso. Quarta pergunta: Maria do Chaveiro, quem é? Bom, eu posso te responder quem é a Maria do Chaveiro. Eu conheço Maria do Chaveiro como uma pombagira que trabalha especialmente na parte de prosperidade, destranca, descarrego, né? É muito procurada para quem tem comércio próprio, esse tipo de trabalho, muito semelhante ao trabalho do seu tranca-ruas, de abrir caminhos, né? Então, a Maria do Chaveiro, essa entidade, é uma pombagira. Contar a história de entidades, eu não vou fazer isso por um motivo. Uma entidade, para ser encantada, provavelmente ela teve inúmeras vidas, inúmeras experiências para ela chegar naquele nível de encantaria, para poder nos auxiliar nos dois lados, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Quanto lá no plano espiritual aos desencarnados, quanto aqui no plano físico a nós que estamos encarnados. Então, essas entidades, cada entidade tem suas histórias. E a maioria dos pais de santo vão receber dessas entidades a vivência que elas tiveram de acordo com a passagem do próprio pai de santo para com a sua família de santo. Então isso é muito particular. Então é por isso que eu vou lhe dizer, Maria do Chaveiro é uma pombagira que trabalha na linha de destranca. Quem é Maria do Chaveiro? É essa pombagira que inclusive reina na nossa casa, sempre bem-vinda, de trabalhos maravilhosos, tá? Pergunta número 5: posso saber meus guias sem ser da Umbanda? Então, eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta e depois eu vou explicar e vou dar a resposta dessa pergunta. Posso saber meus guias sem ser da Umbanda? Existem rituais. Esses rituais, eles são diferentes de terreiro para terreiro, para achar a espiritualidade certa daquela pessoa, aquela entidade, aquele ancestral que quer trabalhar na vida daquela pessoa. Porém, isso varia de casa para casa, primeiro. Segundo, para você querer saber o nome das suas entidades, aí eu vou te perguntar qual é o cuidado que você vai ter, qual é o vínculo que você quer ter com essas entidades, querendo saber o nome delas. Porque quando a gente quer saber o nome de alguém, a gente quer se relacionar.
a gente vai cuidar dessa relação. Então, saber por saber, para bater no peito e dizer, eu sou do tranca-rua, eu sou do eixo 7 encruzilhada, eu sou do eixo tal, tem que ter muito cuidado para que isso não seja uma vaidade. Não, eu quero saber porque eu quero me relacionar, mas eu não quero terreiro. Vai ser muito complicado, porque as entidades, elas têm casa, elas têm chão para bater o pé, como a gente fala. E você precisa, todos nós precisamos. Eu tenho uma pessoa que me acompanha, agora vou ter duas, se Deus quiser. Pai, colou do mar quiser. Vou ter duas pessoas para me acompanhar, né? Estou com uma e estou com outro que já me acompanha, e eu estou criando um amor muito grande. Todos nós precisamos ser acompanhados, precisamos ser confrontados, precisamos ser corrigidos, precisamos ser aconselhados e ensinados dentro da espiritualidade pelos mais velhos. Então, se você quer saber quem são seus guias, mas sem ser da Umbanda, isso pode trazer desequilíbrio para a sua vida. Então, para saber seus guias, por saber, eu não acho que seja uma coisa boa. Eu acho que é bom você, então, se você sente vontade de aprender sobre os guias, o mais ideal é você procurar uma casa de guias espirituais, passar a frequentar. Se você sentir confiança naquele lugar, então passar a desenvolver naquele lugar, e a partir daí os guias, você vai aprender a cuidar dele com os mais velhos, e através deles também, que eles vão ter particularidades com cada médium, e isso também tem que ser respeitado. Mas existe sim uma necessidade de congregar, existe sim uma necessidade de desenvolver, existe sim uma necessidade de ter alguém sobre você, né? Mas tem como você saber guias espirituais sem você estar congregando num terreiro. Mas procure saber o que realmente você quer fazer a partir do momento que você souber disso. Só procure se você quiser cuidar deles na sua vida, porque cuidar de você eles já cuidam. Então eu queria fazer essas pequenas observações para quem fez essa pergunta. Posso saber meus guias sem ser da Umbanda? Você pode, mas eu acredito que você vai ter necessidade de congregar, e é a forma mais certa. Mas existem rituais que podem ser feitos por uma pessoa, independente dela estar na religião, onde é feita uma espécie de investigação até a gente achar as entidades que abraçam essa vida, essa alma, esse espírito que está precisando de evolução na Terra. Tá bom? Pergunta número 6. Estudos e desenvolvimento. Posso participar dos estudos e desenvolvimentos da sua casa? Olha, eu tenho... Existe uma questão de respeito de terreiro para terreiro, de pai de santo para pai de santo, de pai de santo para mãe de santo. Né? Quando uma pessoa vem de outro terreiro se consultar comigo e ela diz que é de outro terreiro, ou eu identifico isso, eu sempre pergunto se o pai de santo, a mãe de santo daquela pessoa tem conhecimento que ela está na minha casa se consultando. Porque eu acho um desrespeito você estar num terreiro e fazer trabalhos com outro pai de santo. É um desrespeito seu com o seu pai de santo. A não ser que não, o meu pai de santo não faz esse tipo de trabalho, ele me abençoou para vir fazer o trabalho com você. Então, ok, está debaixo da bênção, primeiro. Até para você sair de dentro de um terreiro, do jeito que você entra pedindo a bênção para o guia-chefe da casa, para a entidade-chefe da casa, você também, quando vai sair, tem que pedir essa bênção. Estou pedindo a bênção para me retirar do terreiro. E saia pela porta da frente. Eu acho assim o melhor caminho, né? Sem denegrir a imagem do lugar que você precisou. Porque se você entrou é porque você teve necessidade, muitas das vezes, na maioria das vezes. E se você ficou naquele lugar é porque te estenderam a mão. Ninguém fica onde é maltratado, né? Estudos e desenvolvimento no meu terreiro. Então, em respeito a isso, eu não vou te dar ensinamentos que lá no seu terreiro você vai ter diferente. Isso vai dar um nó na sua cabeça, porque existem coisas dentro do desenvolvimento e dentro dos estudos que às vezes são muito particulares de casa para casa, e isso vai confundir sua cabeça.
Então aqui em casa, para participar do desenvolvimento e para participar dos estudos, filho de santo do meu terreiro. Longe de mim querer confundir a cabeça de ninguém, né? Como eu não quero que tragam confusão para dentro da minha casa. Então, por respeito, eu só dou estudo e desenvolvimento para os meus filhos de santo, né? Aqui a gente está tirando perguntas, coisas assim bem superficiais sobre a religião, mas coisas mais profundas, não, até porque existem coisas de axé que são passadas de pai para filho, então, não, tá bom? Se for uma pessoa que não tem terreiro nenhum, e eu quero estar no terreiro do Senhor, aí você vai ter um período para visitar. Depois desse período você vai pedir confirmação das suas entidades no seu coração, se aqui é o seu lugar. Então você ingressa na casa com a bênção da entidade, então você passa a participar dos estudos da Umbanda e do desenvolvimento da casa e se torna filho do terreiro. Quanto tempo para se batizar? E a segunda pergunta atrelada a essa, a pessoa perguntou assim: e só se batiza depois que incorpora? Negado. O batismo, a iniciação dentro da Umbanda, ela é feita para qualquer pessoa que quer ingressar na Umbanda, né? Não existe vários tipos de mediunidade, e dentro dessa mediunidade as funções no terreiro tem várias. Nós temos tambozeiros, tem o triangueiro, né, que nem o pessoal fala, nós temos maraqueiro, nós temos cambone, e tem pessoas que vão ser chamadas para sair da corrente, bater palma e sustentar a reza das entidades, que também é muito importante. O fato de uma pessoa incorporar e da outra pessoa bater palma não faz uma melhor do que a outra, não. Então, precisa ter cuidado com isso, primeiro. Segundo, qualquer pessoa pode se iniciar dentro da Umbanda e não necessariamente ser de incorporação, tá bom? Então, a pergunta foi: quanto tempo para se batizar? Primeiro, o tempo de cada média para cada médio. Aqui em casa, ontem se batizou uma pessoa que frequentou meu terreiro por 1 ano e passou 8 meses para se batizar. E aí eu vou fazer uma observação sobre isso. Tem gente que chega no terreiro, mal entrou no terreiro, já quer receber 10 entidades, já quer se batizar, já quer... Então calma, é tudo devagarzinho, aos pouquinhos. É melhor, eu falei isso ontem nesse batismo e dei ela como exemplo, porque eu achei assim, uma pessoa que me procurou para conversar 10 vezes, marcava e não vinha, e quando veio, a pessoa disse: não, eu demorei porque eu pensei muito sobre a decisão que eu iria tomar. Eu achei isso fantástico, eu achei isso bárbaro. Continuem nesse sentimento, né? Tudo com o seu tempo. Eu lembro que eu perturbava muito meu pai de santo para me batizar e parecia que ele não queria. E uma vez eu cheguei para ele assim, bem irritado, estava chateado, mas falando baixo. Ele já era um senhor de idade e a gente tem que dar muito respeito. E ele disse: meu filho, eu demorei 10 anos para ser batizado na Umbanda pela mão da minha avó. Você chegou no meu terreiro ontem, vai lavar o banheiro e vai lavar a casa do Exu. Então, devagar e constância para a gente ter uma caminhada longa. Quem vem de forma muito afoita, às vezes sai com rapidez e não cria raízes suficientes para se segurar no terreiro. Então a raiz ela vai crescendo devagarzinho e vai se aprofundando, né? Quando você planta uma semente, tem que ir devagar. Quando vai rápido demais, às vezes desvia o caminho da raiz e fica até mais fácil de arrancar, o que não é o intuito da gente. Tem todo mundo, se você for chamado para a corrente de Umbanda, não se preocupe que até o final da sua vida você vai estar dentro da Umbanda. Se você realmente tem chamado, não tem pressa nenhuma. Meu marido, agora nós vamos para as polêmicas, né? 8ª pergunta da caixinha de perguntas de todas as quartas para quinta-feira, meio-dia, ser respondido enquanto houver perguntas. Meu marido iniciou na Umbanda na adolescência e juventude. Hoje em dia, ele incorpora em bares e aleatoriamente em casa. Está afastado da Umbanda. O problema é que sempre que ele incorpora, vem com correções que tem a ver com o nosso relacionamento. O que devo fazer? E aí nós temos
um problema enorme. Primeiro, o desequilíbrio de uma pessoa que foi iniciada, porém abandonou a caminhada do desenvolvimento. Cada pessoa tem o seu motivo, isso não nos cabe julgar, mas a pessoa deixou a Umbanda de lado. Provavelmente essa pessoa não chegou a se batizar, não foi firmada uma entidade, não foi enviada uma entidade, não foi firmada uma entidade para cuidar daquela casa. Eu expliquei em outro vídeo, pessoas que são iniciadas em desenvolvimento e largam ou são colocadas para fora de terreiro, que acontece infelizmente, elas se tornam umas casas, como se fosse uma casa abandonada, e que tudo pode entrar e fazer o que quer, inclusive espíritos negativos incorporam nessas pessoas, usando o nome de entidades, e confundem a cabeça da pessoa e das pessoas que estão ao redor. É o que eu acredito que esteja acontecendo no caso. Ele foi uma pessoa que iniciou na Umbanda, parou, hoje é uma casa abandonada para espíritos. E esses espíritos, eles começam a destruir a vida da pessoa. Eles não estão para a caridade, eles não estão para a bondade, eles estão para a confusão. E existe também aquela questão da pessoa, e aí eu vou agor pelas minhas palavras, mas existem pessoas que usam o nome das entidades com os seus companheiros, companheiras, ou dentro de casa, com parentes e familiares, fazem de conta que estão incorporados para usar o nome de entidades e falar aquilo que não tem coragem de dizer diretamente. Então aqui no meu terreiro, eu não admito nem que a esposa, se os dois forem meus filhos de santo, que a esposa cambone o marido. Não, existem as cambones da minha casa, do meu terreiro, que tem essas funções. Elas são consagradas, preparadas e cuidadas para isso. Então, se eu tenho um casal de filho de santo no terreiro, quem cambona o marido é a cambone do terreiro. E se uma das cambones for a esposa dele, ela não pode cambonar ele. Primeiro. Segundo, marido, namorado, dando consulta em esposa, ou a esposa dando consulta no marido, eu não acho isso legal. Não, negado. Porque pode misturar muitos sentimentos e emoções da própria pessoa, do próprio médium, dentro de uma situação do casal, e vai fugir muito do que as entidades realmente querem de forma individual para cada um. Então aqui no meu terreiro não, marido não dá consulta na esposa, esposa não dá consulta no marido, eu não deixo nem cambonar, quanto mais consultar, a não ser que seja uma situação muito extrema, e tudo que você ouvir de uma pessoa que dorme com você dentro de uma consulta espiritual, você precisa colocar numa peneira e numa balança, independente de quem seja. Eu acho saudável que seja colocado em teste o que você ouviu, por causa desses dois motivos. Primeiro, nós temos uma pessoa aqui dentro de uma situação que a pessoa está afastada, não foi bem firmada na Umbanda, e dando consulta e tratando de coisas de relacionamento. Não, eu acho errado isso, e eu acho que você deve colocar na peneira. No momento que você identificar que não tem nada a ver com uma entidade, você confronta a pessoa. Confronta. Não dê credibilidade. Não tem coerência com o que um espírito viria fazer de caridade, bondade, levante, destranca para a nossa vida, como casal ou de forma individual para a minha vida. Então você descarta e não dá mais atenção para esse tipo de situação. E um conselho, peça que vá num terreiro, que procure uma nova casa, que termine o desenvolvimento dele, né? A pergunta foi: meu marido incorpora, o marido dela desenvolveu, parou o desenvolvimento durante a adolescência e juventude. Hoje em dia ele incorpora em bares e aleatoriamente dentro de casa,
sempre trazendo aconselhamento sobre o relacionamento amoroso, né? Então, cada caso sua casa. Existem terreiros que a esposa é cambone do pai de santo, a esposa do pai de santo. Isso tem muito, né? Isso tem muito. Isso aí varia de terreiro para terreiro. Essa é a minha visão. Dentro da minha casa eu não aceito, assim, que a esposa cambone o marido, né? Não, existe uma equipe de cambones, filhos de santo que tem chamado, porque você exercer função no terreiro, a pessoa tem chamado para exercer aquela função primeiro. Então, tem pessoas que têm esse chamado. Tem até esposas que cambonam o marido, mas ele não fica dando consulta para ela aqui dentro do meu terreiro e nem em casa. Tem outras viés aí. E você também tem o caso, às vezes, dentro de casa, que os dois são da Umbanda e um fica querendo ser pai de santo um do outro, mãe de santo um do outro. Olha, se tu estiver errando, eu vou colocar uma vela aqui para tua entidade, tá? Olha, se tal. Não, tem nada a ver. Primeiro que você não vai levar ninguém na base da ameaça dentro da Umbanda, né? A religião não acontece na base da ameaça. Existe esse trocadilho, isso só vai piorar a relação dos dois. Conselho que eu dou, se estiver nesse nível aí, fica cada um num terreiro diferente, né? Então, tenha esse cuidado. Seu marido precisa de um terreiro, retomar o desenvolvimento dele e está incorporando em todo lugar. Isso é mais espírito obsessor agindo na vida dele ou dela, mas a entidade tem casa, tem uma liturgia para a entidade chegar, tem uma consagração para aquele momento, um preparo dentro do terreiro. Então, negado. Uma entidade, para se manifestar dentro da casa de alguém, só por último, ela tem que haver uma necessidade muito grande de limpeza espiritual dentro do lugar, né? E tudo dentro de uma liturgia, até dentro da casa. Por exemplo, eu vou defumar uma casa, acontece muito, eu tiro 2 dias na semana, um dia na semana, para ir defumar umas casas que fazem agendamento comigo e tudo. E necessidade de incorporação só quando se manifesta um espírito negativo em alguém na casa, que já aconteceu. Eu já fui defumar uma casa, várias, e aí um espírito negativo incorporou na proprietária da casa, e aí a entidade veio em mim para poder ajudar naquele descarrego ali e terminar aquela limpeza espiritual, né? Tá bom? 9ª pergunta. Isso dentro da minha visão, tá, gente? Eu não detenho toda a verdade, deixando isso bem claro. 9º, nem quero, nem tenho como e ninguém tem como ter isso. 9ª pergunta, que foi enviada ontem. Fui expulsa de um terreiro por me assumir transexual. Eu queria saber se as entidades são realmente preconceituosas. Eu já atendi uma pessoa que passou pela mesma situação. Então, a Umbanda, ela é a soma de três e mais correntes espirituais. Mas dentro de uma das bases que nós temos, como a doutrina espírita, da relação com os espíritos, é respeitada a condição espiritual da pessoa, né? Então, como é respeitada essa condição espiritual da pessoa, nós temos que respeitar como a pessoa se sente na alma dela e no espírito dela. Eu acredito que essa pessoa ter sido expulsa do terreiro, né, foi expulsa de um terreiro por me assumir transexual, isso teve muito mais a ver com preconceito de orientação sexual, né? E por esse motivo você não deveria ter sido expulsa do terreiro. Isso não tem a ver com as entidades, isso tem a ver com preconceito sobre orientação sexual, partindo do líder da casa, da líder da casa. Então eu lamento muito, em nome da religião eu lhe peço desculpas,
Dentro de todo terreiro que você for, você merece muito respeito e deve ser bem recebida, né? E se for o caso de entrar em outro terreiro e recomeça do zero, de coração limpo, tenta se limpar dessa ferida, né? Se curar dessa ferida, coloca isso para fora, esquece disso, né? Procura o caminho do perdão para quem te fez isso, e suas entidades te amam. A gente teve um arreio recente no terreiro e a semana passada eu trabalhei muito para ver uma coisa nos filhos, o desenvolvimento deles, e ver a relação deles com as entidades que querem a cabeça deles crescer. E eu entendo que cada pessoa é muito especial para as suas entidades. Falando sobre isso, eu vou contar uma experiência que eu vivi de muito amor do seu Zé da Virada, que está bem aqui, para com a minha vida. Para quem não sabe, eu fui seminarista em Curitiba, estudei um pouco de teologia e missiologia, e era consagrado a uma função de uma outra religião, e decidi sair. E quando eu decidi sair, houve uma revolta e eu fui expulso dessa religião. Expulso. Fizeram uma cerimônia de expulsão. Eu fui expulso. E eu fiquei numa praça, na rua. Eu estava numa cidade longe de Fortaleza, minha família é de Fortaleza. E eu fiquei na rua mesmo, na praça. E o dinheiro que eu tinha no meu bolso era R$5. E aquele dia, até hoje, eu acredito que tem outros momentos que vai superar isso, de coisa ruim, né? Eu não suporto nem a ideia de perder pessoas que eu amo, então acho que eu ainda vou viver um dia pior do que aquele. Mas até hoje, foi o pior dia da minha vida, foi o dia que eu fiquei na rua. Colocado na rua. E fiquei no banco de uma praça até ser tirado da rua. Isso aconteceu comigo. Eu não gosto muito de falar porque ainda mexe muito, né? Mas enfim, isso aconteceu. E aí, anos depois, eu voltei nessa cidade, Eu voltei nessa cidade como pai de santo para atender pessoas da mesma cidade. Quando eu passei em frente da praça, que eu fiquei durante um tempo na rua, eu tive uma visão. Eu passei de táxi e eu vi a entidade Seu Zé da Virada sentado no banco da praça onde eu fiquei debaixo. E eu entendi o quanto ele me amava, que eu não conhecia e ele já estava lá, cuidando de mim. Então, respondendo a sua pergunta, você foi expulsa de um terreiro, você assume transexual, as suas entidades te amam, elas não têm nada a ver com esse preconceito que você sofreu. Permaneça tendo fé nas suas entidades e procure voltar para elas dentro de um lugar onde você sinta esse amor das entidades, inclusive na correção, porque Pai de Santo que ama corrige, entidade que ama corrige, mas não vai fazer isso com você, tá bom? Isso tem a ver com o médium, isso tem a ver com o humano, tá certo? Vamos continuar. Detesto se for de se emocionar. 10. Matança está na Umbanda. Tem pais de santo que dizem que sim, tem pais de santo que dizem que não. Olha, a Umbanda tradicional que nasceu com Zé de Fernandino de Moraes, ela não tem matança, tá bom? Ela não tem matança. Mas existem as Umbandas traçadas. Então hoje nós temos várias vertentes de Umbanda, né? Nós temos a Umbanda, só um minutinho. Nós temos a Umbanda esotérica, nós temos a Umbanda Omolocô, com presença do Orixá, nós temos a Umbanda traçada com a Quimbanda, cultuadas em momentos diferentes, mas uma influencia na outra. Então,
Existem hoje em dia terreiros que praticam a matança para Exu e existem terreiros que não praticam a matança para Exu. O que não mata não está errado, e o que mata para Exu, faz a prática de matança, não está errado. Dentro dessas matanças, os animais são usados também para alimento da casa, o que não é crime. E existe um ritual enorme sobre isso. Por exemplo, os animais que são sacrificados para a espiritualidade, uma parte é dada para a espiritualidade, a outra parte para a alimentação do terreiro, eles devem ser tratados da melhor forma possível. Eles são tratados feito reis e rainhas. Então, matança todo mundo pratica. Para todo mundo comer um frango numa mesa, sem ser de religião nenhuma, pratica uma matança. Para você comer um bife, você está praticando uma matança. Foi praticada uma matança para que você se alimentasse. No terreiro é igual. Porém, algumas coisas são sagradas e dadas para a espiritualidade. Tá bom? Então, se você não concorda com a prática de matança, o ideal é que você procure um terreiro que não tenha essa prática. Você vai se sentir bem, tá? No meu terreiro tem filhos de santo que não gostam dessa prática, tem filhos de santo que gostam dessa prática. Então, eu aconselho você pesquisar bem um terreiro que não tenha essa prática. Tá certo? Se você não concorda. Se você concorda, então é indiferente. 10ª pergunta, né? 11ª pergunta. Um guia espiritual vai no banheiro urinar durante a gira? Sempre que seu marabô chega no meu pai de santo... Será que eu posso falar isso, meu Deus? Seu marabô se peida e ri muito. Flautulência, aquela... gases. Olha... eu desacredito disso. O que acontece, né, gente? Pode acontecer, inclusive eu sou um exemplo disso. Eu tenho uma limitação na minha matéria, vou dizer assim. Então, as entidades vão respeitar a matéria do médium, né? As entidades, elas vão ter um respeito pela matéria do médium. Eu já tive em várias giras onde uma pessoa teve uma dor de barriga e aí eu percebi, né? E aí a entidade foi lá e desperta o médium, para que o médium vá descarregar o que seja. E aí a pessoa volta, passa ali um tempo, passa uma limpeza, é claro, obviamente, passa uma limpeza. E aí fica naquela concentração, e aí a espiritualidade, depois de um tempo, pode vir trabalhar através do médium de novo. Agora, a entidade se levantar, ir no banheiro e voltar, e chegar, na chegada dela, chegar soltando essas coisas, eu não acredito nisso não. Me desculpe, mas eu acho que não. Quanto mais seu marabô, um Exu tão coroado, tão rei, tão... Não. Você não querem tirar sua fé do seu pai de santo, mas eu acho que tem alguma coisa errada dentro desse trabalho aí, tá bom? Me perdoe, é uma opinião minha, eu não, negado. Ele ri, um Exu pode rir muito, né? E eles riem bastante, pombagira da gargalhada, mas não dentro dessa situação, gente, pelo amor de Deus, não, desacredito. Pergunta número 12. Recebi uma pessoa por um tempo na minha casa. Ela foi para outro lugar, temporariamente retorna, mas deixou altares dentro da minha casa. Bom, se você deu essa liberdade, isso faz mal? Se você deu essa liberdade, se você confia, né? Eu só acho muito estranho a pessoa deixar um altar para trás. Mas se ela pediu cuidados para com esse altar, se é uma troca de confiança, tudo bem. Eu só vou lhe aconselhar a você não deixar essas coisas no seu quarto, em lugares de intimidade sua. Então, suponhamos, você tem um altar na sua casa e a pessoa somou o altar dela ao seu altar. Isso é um pouco complicado, tá?
é um pouco complicado. Então, porque é energia de outra pessoa, são entidades, afirmações de outra pessoa. O ideal é que esteja na mão dessa pessoa, né? E caso esteja na sua casa, primeiro você tem que saber se a intenção dessa pessoa que deixou essas firmezas na sua casa realmente era boa. Você sentindo que é uma intenção boa, então você pergunta quais os cuidados básicos que você deve ter com essa espiritualidade. Tá bom? E o ideal é que você não deixe em ambientes de muita intimidade sua, por exemplo, o quarto. Tá certo? E assim que possível devolva as coisas da pessoa. Cobre isso da pessoa. Inclusive pais de santo, às vezes filho de santo sai do terreiro, a gente precisa, venha buscar suas coisas, né? São daquela pessoa, tem energia daquela pessoa, foi pago também pelaquela pessoa. Tem pai de santo que quer segurar. Teve uma pergunta numa das lives que eu fiz, que o pai de santo tinha cobrado 1.000 e pouco para devolver a quartinha do filho de santo. Gente, isso é um absurdo. Então procure também um momento certo para poder devolver e a pessoa seguir cuidando da espiritualidade dela. Eu sozinha posso fazer descarrego em casa e defumação em casa? Depende do que você sente dentro de casa e qual a situação que todos da casa estão atravessando. Existem níveis de limpeza espiritual que realmente só uma pessoa que tem obrigações feitas dentro de alguma corrente espiritual podem fazer. Inclusive o hábito de defumação é feito pelo padre, é feito por pai de santo, é feito por várias religiões. Então, porque significa que dependendo do nível de energia, de peso dentro da casa, ou de problemas que as pessoas estejam atravessando, dependendo do nível, quem deve mexer nessa limpeza espiritual tem que ser uma pessoa preparada e com vínculo muito forte com a espiritualidade. Mas se for uma coisa leve, suave, aí qualquer pessoa pode acender seus incensos, comprar 7 ervas, fazer ali uma defumação, circulando a casa, pontos onde as pessoas ficam sentadas, deixando energia, fazer uma limpeza bem feita, com ervas. Aí tem práticas de limpeza espiritual simples que qualquer pessoa pode fazer. Dependendo do nível de problemas que esteja todo mundo atravessando, às vezes seja preciso fazer um tratamento de limpeza espiritual da casa, do ambiente e das pessoas que estão naquela casa. Às vezes até com trabalho com intercessão. Por exemplo, eu sou do axé, mas meu filho não gosta. Então, quando você for tomar sua limpeza espiritual, você também vai acender velas para o seu filho, fazer também a oferenda para o seu filho, para que indiretamente ele também receba dessa energia. E aí entra trabalho de intercessão com trabalho de limpeza e descarrego para ser feito. Se for algo simples, você mesmo pode ter essas práticas. Se forem filhos de santo, está na missão do pai de santo ensinar ele a como limpar a casa dele. E aí em casos extremos é que o pai de santo vai. Tá bom? Pergunta de número 15. Sou transexual e nunca sei de que lado da corrente devo ficar. É ele, no caso, né? Nasceu ela e hoje é ele. Então, aquilo que eu falei sobre respeitar a condição de... A pergunta é: sou transexual e nunca sei qual lado da corrente devo ficar. Então, ele nasceu ela e hoje é ele. É um transexual. Quando entra no terreiro, ele não sabe se fica do lado dos homens ou se fica do lado das mulheres. Bom, mais acima, na pergunta 9, nós tivemos o caso de uma pessoa que foi expulsa do terreiro porque se assumiu transexual e fez uma transformação. Então, eu vou responder a pergunta 15 com um pouco da resposta da pergunta 9. Isso vai variar de pai de santo para pai de santo, de terreiro para terreiro. Eu estou falando de Umbanda, mas estou falando de Candomblé. O Candomblé tem suas tradições. Dentro da Umbanda, com base
que eu tenho da doutrina espírita, nós temos que respeitar a condição espiritual e de alma da pessoa. Então, no meu terreiro você ficaria do lado dos homens. Você hoje é ele, né? Então você ficaria do lado dos homens, dentro do meu terreiro. Isso é muito particular. Isso tem que ser muito respeitado. Dentro do meu terreiro eu tenho pessoas que são transexuais. E se você é ela, você vai ficar do lado das mulheres. E se você é ele, no seu estado de espírito e alma, você vai ficar do lado dos homens. Então vou responder pelo meu terreiro. Tá bom? E se a pessoa tiver conhecimento, é um pai de santo, uma mãe de santo de estudo, dentro das doutrinas que a gente tem dentro da Umbanda, ela vai respeitar a sua condição de espírito e alma. Tá bom? Pergunta de número 16. As entidades castigam? Eu achei uma pergunta pequena e polêmica, né? Existem muitos pais de santo que hoje em dia pregam assim um Exu quase anjo, sabe? As entidades, elas, eu não vou dizer que ela castiga, mas ela corrige. E se às vezes a sua correção é te entregar para as tuas escolhas, más escolhas, e você colher o que precisa colher delas para você aprender, então, sim, as entidades elas corrigem e elas vão movimentar situações na sua vida para que você entenda que a orientação delas era o melhor caminho. E aí eu tenho uma história para contar sobre isso. Vai ter pai de santo que vai discordar de mim, então pega o que eu estou falando aqui e deleta, joga fora. Mas eu vou dizer o que eu vivo. E eu vou contar uma história. Essa história não aconteceu no meu terreiro, aconteceu em outro terreiro, mas eu tenho conhecimento porque eu ouvi da boca de pai de santo, do pai de santo desse terreiro, a quem eu tenho muito respeito. E foi o que aconteceu. Esse pai de santo tinha um filho de santo muito querido, muito amado por toda a casa. E a pombagira do pai de santo desceu numa gira, e esse filho de santo tinha um comércio e decidiu ajudar uma pessoa que tinha saído recentemente de um presídio, né? E aí a pombagira deu o recado para o filho de santo, disse: olha, meu filho, afaste aquela pessoa do seu ambiente de trabalho, porque é um perigo para você. E aí o filho de santo questionou. Ele: não, acho que eu estou fazendo uma caridade, estou ajudando uma pessoa que está precisando de emprego, ninguém vai querer dar oportunidade para o rapaz. E manteve o rapaz lá. Foi uma história que me impactou, então eu nunca esqueci dessa história. E aí ele não tirou a pessoa lá do comércio que ele tinha. E aí, devido aos problemas que ele tinha antes, né, que foi preso e tal, foram lá para prestar conta de assassinato mesmo com essa pessoa. E quem infelizmente acabou na tragédia foi o filho de santo, né, que não tinha nada a ver com a situação. Aquela coisa de hora errada, né, estar na hora errada, no momento errado. Mas que havia um aviso. Então, muito triste mesmo. Mas assim, às vezes as entidades elas estão, muita gente acha que as entidades na Umbanda estão para resolver seus problemas num passe de mágica. Elas têm realmente como movimentar oportunidades para a vida da gente, nos abençoar, nos agraciar com isso. Mas o maior trabalho das entidades para nos evoluir vai ser nos orientar e a gente tomar boas decisões, decisões com obediência a essas entidades. Quem obedece às entidades, a orientação que eles dão abaixo de Deus e com a permissão de Deus, quem
tem essa obediência, tem livramento, escolhe bons caminhos, mesmo que às vezes a entidade vai te orientar numa coisa que você não quer muito fazer, mas isso vai te poupar de precisar de milagres, na maioria dos casos, tá bom? Então, as entidades castigam, elas corrigem, elas mostram um caminho, mas está na gente as escolhas. E tem uma frase que eu uso ela desde quando eu a ouvi, há muitos anos atrás em Curitiba, dentro de uma palestra, que é assim, escolhas definem destinos. Então, uma pequena escolha que você faz pode mudar a sua vida completamente. E escolher obedecer às entidades a quem a gente se entrega e chama de guia, que significa que são guias espirituais para nos mostrar caminhos, e você escolhe pelo que as entidades estão te apontando, isso vai te dar vida longa, isso vai te dar bons caminhos, boas escolhas. Então, é com a permissão de Deus que eles nos orientam, né? E eles estão bem mais evoluídos do que nós, meu Deus. Então, é isso. As entidades, elas corrigem sim, ou elas vão te entregar para as tuas escolhas, e as tuas escolhas, que na maioria dos casos é isso, as tuas escolhas vão talvez te castigar, escolhas erradas, né? E aí a entidade vai fazer o papel dela, que foi te orientar, mas vai respeitar seu poder de escolha, seu livre-arbítrio. 17. Por que Pombagira e Exu dá tanta gargalhada? Repetindo. Por que Pombagira e Exu dá tanta gargalhada? A gargalhada da Pombagira ou do Exu é uma forma de quebrar a energia negativa ou de confirmar algo, certo? Então, às vezes você chega no terreiro, você está triste pra caramba, você está malzão ali e tal, e a pombagira pega na sua mão, começa a te dar gargalhada, aí você começa a rir com a pombagira. Aquelas gargalhadas começam a quebrar aquela energia negativa que estava dentro de você e ao seu redor. Existem terapias onde de grupo em grupo, que o terapeuta começa a pedir para as pessoas começar a rir aleatoriamente. Solte uma gargalhada, solte 2 gargalhadas, solte 3 gargalhadas. E aquilo vai quebrando. Quando você está brigado com uma pessoa e você quer se corrigir com aquela pessoa, mas você não quer pedir desculpa por causa do seu orgulho, o que é que você faz? Você faz de conta que não teve briga nenhuma e você começa a tirar a brincadeira com a pessoa para fazer a pessoa rir. E aquilo vai quebrar aquele clima ruim que está entre as pessoas. Então esse é um dos motivos do Exu e a pombagira dar muita gargalhada. É para quebrar a energia negativa. E também para confirmar situações de vitória, de virada de jogo em problemas da vida. É uma espécie de passe da entidade para você. Ou para a corrente espiritual que está dentro daquele momento de gira. Tá bom? Pergunta 17. Por que a pombagira e Exu dá tanta gargalhada? Está respondida. Pergunta de número 18. É verdade que a bebida vai embora após a incorporação? Ou isso é mito? Meio lá, meio cá. Tem ônus e bônus. Às vezes, uma espiritualidade, ela pode sim levar a bebida da matéria, né? Aqui em casa nós temos uma linha de mestres que gosta muito de bebida, e aí tem entidade que vai levar bebida, o médium fica equilibrado, e já tem entidade que não, já tem entidade e nós temos que entender que vai e não leva essa energia toda, ou leva parcialmente. Porque antigamente um dos testes para você provar que estava incorporado era beber 3 litros de cachaça e voltar bonzinho, né? Eu acho isso pode acontecer,
dentro de um fenômeno, dentro de um trabalho de corporação, mas isso não é a regra, né? E o médium, ele não tem que se provar quando ele está incorporado. Isso é vaidade, e incorporação não tem nada a ver com vaidade, tá bom? A incorporação, a entidade, ela não tem que se provar que ela está ali, não. Ou você tem fé nela ou você não tem, né? Ou ela está ou ela está. Quando o médium de incorporação mais quer provar para as pessoas que ele está incorporado com efeitos especiais, show de pirofagia, pegar uma vela e passar no corpo, fazer esse tipo de coisa, às vezes o médium está querendo se provar. Mais feio, na minha opinião, pior fica o trabalho de parceria dele com a espiritualidade dele. O trabalho de entidade é simples. Lógico que se uma entidade estiver incorporada dentro de uma situação de necessidade, ele pode se testificar que está ali, mas isso não, ele não é obrigado a isso. E é uma linha muito fina para cada médium, né? E uma outra coisa que eu ouvi das minhas entidades: a pessoa que mais tem que acreditar em nós, quem mais tem que acreditar nas entidades da pessoa é a própria pessoa. Então, se ele tem que provar para as pessoas que ele está incorporado, significa que nem ele está acreditando que ele mesmo está incorporado. Então, e nós somos matéria. A bebida vai passar pela minha boca, que vai passar pelo meu corpo, que vai reagir a isso naturalmente. Então, existe sim o fenômeno, pode acontecer, da entidade levar o efeito da bebida alcoólica, como pode acontecer dela não levar, que na maioria dos casos é o que provavelmente vai acontecer. E aí, a pessoa que quis provar uma coisa vai terminar mal no trabalho de incorporação. A pergunta foi: é verdade que a bebida vai embora após a incorporação? Existem casos e casos, e isso é muito, eu já respondi aqui, né? É de ter muito cuidado com isso. Isso eu acredito que tem mais a ver com autoafirmação e vaidade do médium do que dizer que levou a bebida toda e tal. Esse fenômeno pode acontecer, mas é muito raro, né? Mas acontece. Pergunta de número 19, estamos chegando no final. Estava fazendo um trabalho de amor com um pai de santo e percebi que o pai de santo se interessou por mim. Eu não quero ter relação e nem nada com ele, mas tenho medo de perder o trabalho que estou fazendo. O que devo fazer? Minha filha, se você não tem... Primeiro temos aí dois problemas, né? O primeiro é essa questão do trabalho do amor. Vamos no teor do assunto. O pai de santo vamos dizer, se apaixonou pela pessoa para quem ele está trabalhando, fazendo um trabalho de amor, e você não quer. Então você não é obrigado a nada, você não vai se envolver com quem você não quer, primeiro. Segundo, eu acho antiético, né, essa questão dessa coisa aí até porque você já o procurou porque você tem interesse em outra pessoa. Você não é obrigado, não. E outra, não precisa ter medo de perder trabalho na mão de ninguém. Uma outra pessoa pode trabalhar para você sem interesse nenhum em você, nesse quesito amoroso. Procura uma outra pessoa. Acho que é o melhor caminho, né? Se não está te fazendo bem, se você está se sentindo assediada, procura outro lugar. Se sai, não precisa, né? Não. Acho que você misturou, senta com a pessoa, conversa, diz: olha, acho que você misturou as coisas, não estou me sentindo à vontade, se abra, né? Freia essa situação. Se viu que não deu certo, aí você troca de lugar, né? Existem vários, olha, eu estou na cidade de Fortaleza, mas eu atendo em outros lugares do país, mas assim, em todo lugar tem vários terreiros bons pais de santo, boas mães de santo,
Então você não se torne refém de um lugar que você não está se sentindo bem. Você não é obrigado, viu? E os guias espirituais que estão lhe ajudando, se assim você está entendendo, vão com você para onde você estiver. Só tenha sempre certeza de que você está no bom lugar com pessoas que levam a religião de forma séria. Mas, se você está desenvolvendo um trabalho espiritual, percebe que o Pai de Santo está interessado em você, você não tem nenhum interesse por ele, até o procurou porque está gostando de uma outra pessoa e está se tornando refém por medo, vou falar que nem falo os baianos, que eu amo o sotaque baiano, se saia. Aí não é lugar para você. E tem muita gente boa, graças a Deus, trabalhando na Umbanda. Bom, essa pergunta veio de uma pessoa assim. Como cliente, é uma pergunta nova, tá, gente? E a última. Como cliente, eu tenho um assentamento em um terreiro. E tentei sair de um terreiro para outro e o Pai de Santo disse que não dá certo, minha vida vai desandar, não sei o que fazer. Bom, e aí vai voar pedra na minha direção, eu já sei de cara, pelo meu conceito disso. Vou repetir coisas que eu falo no início da live desse de perguntas e respostas, né? Eu não detenho toda a verdade, longe disso. Me considero assim uma pessoa também iniciante dentro de muita coisa e dentro da minha própria missão. Então eu não sou o dono da verdade, né? Mas dentro do que eu aprendi, primeiro que assentamento se faz para filhos de santo que você já sabe que vai estar a longuíssimo prazo com você. Então, fazer assentamento de Exu, de Pombagira, qualquer tipo de assentamento, pelo que eu aprendi, você não faz assentamento. Eu, como Pai de Santo, eu não vou fazer assentamento para uma pessoa que eu sei que eu vou ver uma vez no ano no meu terreiro, né? Tem que ser pessoas que estão extremamente uma aliança, com compromisso com a espiritualidade. Eu só faço para filhos de santo e filhos de santo de dentro, porque tem vários tipos de filho de santo, né? Então tem um filho de santo turista que vem no terreiro quando quer, tem um filho de santo que faz de conta só na frente do pai que está na Umbanda mesmo, e tem aquele filho de santo comprometido, que ajuda, que está aqui, que zela das entidades, que você vê aquele crescimento, aquela evolução. Então, para fazer um assentamento, eu conheço assim, para fazer um assentamento para uma pessoa de uma entidade, entre a entidade daquela pessoa, ela tem que ter uma ligação muito forte com a casa e comigo. Então, eu só faço para filho de santo e filho de santo muito dedicado, né? E outra coisa, o assentamento também é um compromisso entre você e aquela espiritualidade. Então, você ser cliente de um terreiro e fazer um assentamento dentro daquele terreiro é um vínculo muito forte para uma pessoa que não quer ter compromisso com o terreiro. Então, se eu sou cliente, já significa que eu não quero ser filho, né? Eu não me sinto preparado para ser filho, não me sinto preparado para ser filha, então eu quero fazer um assentamento. Aí a pessoa faz um assentamento de uma entidade para você, porque com certeza o que você está querendo com esse assentamento é uma troca. Você sustenta o assentamento e tem prosperidade através disso. E dentro da Umbanda, a Umbanda não é essa religião de barganha aí não, que é a Umbanda que eu conheço. O assentamento tem que ser dado para a pessoa que ama aquela entidade e vai se devotar àquela entidade a vida toda. Uma outra coisa é que o assentamento ele não está amarrado no Pai de Santo, né? Eu conheço pessoas que saíram de terreiros e o Pai de Santo abençoou e deu assentamento para ser levado para casa, dentro de uma situação de voo de liberdade, dentro de uma situação de vai abrir tua casa, vai abrir teu terreiro, vai continuar cuidando, ou saiu do terreiro e o Pai de Santo abençoou, toma o teu assentamento.
vai cuidar. Mas não se faz assentamento, primeiro, para pessoas que têm a religião de forma superficial, né? E aí existe um tipo de coisa errada que acontece dentro dos terreiros. Tem zeladores que, infelizmente, eles fazem assentamentos, por exemplo, percebe que a pessoa tem um poder aquisitivo bom, aí faz aquele assentamento para amarrar o cliente à casa. É uma forma de ter uma coisa mensal, sabe? Então, quando ele tem essa visão, ele não está pensando no vínculo da espiritualidade com aquela pessoa. Que ele está pensando em ter um ganho fixo mensal. Porque quando você tem um assentamento dentro da Umbanda ou dentro de outro, você tem que segurar aquele assentamento, você tem que se relacionar com esse assentamento. E isso a gente, como pai de santo, mãe de santo, a gente tem que dar isso para quem a gente realmente vê que tem um coração na espiritualidade. Não porque aquilo vai nos beneficiar financeiramente, a minha forma de ver. Então, e isso também não te faz escravo de lugar nenhum. Tem um assentamento naquele terreiro e sou escravo, não consigo mais sair daquele lugar, senão minha vida desanda. Isso é levar as pessoas na base da ameaça, fazer das pessoas refém psicologicamente, emocionalmente, e aí não, se você não está se sentindo bem no lugar, vai para outro. Você tem seu livre-arbítrio, sai da melhor forma possível, tenta conversar primeiro, ver se a sua espiritualidade no seu coração confirma a sua saída. Se isso acontecer, você senta, pede a bênção para sair, faça a sua parte. Mas você não está preso se eu der as costas e ele não quiser me dar meu assentamento, eu vou para a miséria. Não vejo dessa forma, né? A única coisa que eu vou lhe dizer é: façam as proteções que você vai precisar, tá bom? Porque se a pessoa fez o assentamento no intuito de te segurar, com essa intenção, com essa motivação, com certeza essa pessoa é capaz de tentar te mandar a partir do momento que sentir que perdeu você, não você, mas o que você deixava lá. Então, não, vai procurar um canto que você sinta paz, né? E que realmente você veja a prosperidade acontecer na sua vida, mas não a prosperidade porque você foi lá fazer essa troca. Não, uma prosperidade que de tanto amor que você dá, você recebe esse amor, e prosperidade em todas as áreas da sua vida, porque prosperidade não é só ter dinheiro no bolso, né? Isso eu escutei recentemente, mas eu já tinha essa verdade dentro de mim. Prosperidade é você estar bem nas áreas da sua vida, se sentir em paz, tá? Falando sobre isso. E assentamento é um ponto de força, mas não é um ponto de prisão de força. Vou repetir: assentamento é um ponto de força, de ligação entre você e a sua espiritualidade, mas a sua espiritualidade não está presa naquilo dali, né? Então, sua espiritualidade caminha com você e sempre esteve com você. Ali só é um ponto de maior força. Última pergunta estou iniciando na Umbanda, o que devo fazer? E aí repetiram aqui. Primeiro você começa frequentando assiduamente, se disciplina a estar naquele ambiente que você descobriu e que está gostando. E aí, com o tempo, conversa com um zelador da casa. Olha, eu quero ser da casa. Ele vai lhe explicar as regras da casa, a energia da casa, como a casa funciona. E se isso bater com o seu coração e as suas intuições, ali você vai se dedicar, tá bom? E crescer com a sua espiritualidade. Mas a intenção da Umbanda é promover evolução, né? E guarde o seu coração sempre. Tudo que você ouvir dentro de direções, você precisa peneirar, né? Você precisa ver se isso tem coerência,
se isso vai te fazer crescer, tá bom? Algumas pessoas perguntando se o meu terreiro ele é de Jurema, Catimbó de Jurema. Não, nosso terreiro ele é de Umbanda Sagrada. Eu tenho amor pela Jurema Sagrada. Na nossa casa tem mestres que passam na linha de mestres que são da encantaria da Jurema e que giram também dentro da Umbanda, mas a minha casa é de Umbanda e o que eu tenho é Umbanda. Então, estou iniciando em outras correntes, mas aqui nosso terreiro ele é Umbanda, tá bom? Espero ter respondido bem, que o que a gente conversou aqui possa te fazer crescer e te ajudar de alguma forma. Aquilo que não te ajuda, joga fora, tá? A gente não precisa ser inimigo se você discorda de mim. E axé, muita união dentro da nossa religião, muito respeito, né? A troca de bênção a todos e vamos trocando conhecimento. Quando for próxima quarta-feira eu lanço outra caixinha de perguntas e na quinta, se tiver as perguntas, eu vou procurar responder dentro do que eu sei. Eu fui cobrado a fazer um vídeo sobre alguma história de entidade com o nosso terreiro, em breve eu também vou estar fazendo. Nosso terreiro tem uma construção nas matas do Itapajé, entre o Itapajé e o Mirim, que nós estamos fazendo um terreiro lá, que é um terreiro para retiro espiritual, e aí nós estamos fazendo umas rifas aqui para arrecadar dinheiro para a construção, que é pesado, mas nós estamos vencendo, axé. E tem também as atividades da casa, que são divulgadas através do WhatsApp, é o contato principal do terreiro. Você pega aqui nos contatos do nosso terreiro, tá bom? Muita axé, muita luz a todos. Obrigado a todos que de alguma forma gostam do que a gente vem trabalhando aqui. Espero estar ajudando. Não detenho toda a verdade, mas a gente está nessa troca de energia. Axé. Oxalá abençoe a todos.